Fazendeiro cruel espanca a menina, mas o touro protege o menino e revela um segredo. Na pequena aldeia de Vento Alto, o sol mal se atrevia a iluminar as ruas de terra batida. Era um lugar isolado, cercado por colinas, aonde o silêncio se arrastava pesado, quase como se os próprios muros quisessem sufocar os gritos abafados de dor. Clara, uma menina de cabelos bagunçados e olhar triste, carregava o peso das tradições que a aprisionavam. Seu pai, um fazendeiro conhecido pela crueldade, não deixava margem para dúvidas. A obediência cega era a regra da casa, e qualquer traço de rebeldia era punido com brutalidade. Uma tarde, após mais uma sessão de fúria, Clara viu seu irmão, Lucas, correr em direção ao campo. O menino, com seu sorriso inocente, parecia um raio de luz no mundo escuro que o cercava. Mas naquele instante, Clara não conseguiu se alegrar. O golpe que o pai havia desferido contra ela ainda reverberava em seu corpo, e a ideia de Lucas estar sozinho a atormentava. Foi quá, ele estava parado, quase como uma estátua, na sombra de uma árvore velha. O momento foi mágico. Clara teve a impressão de que o tempo parou. Lucas hesitou, mas logo se aproximou, como se estivesse sendo chamado. Ao tocá-lo, o menino sentiu uma conexão inexplicável, um calor que subia por suas mãos e enchiam seu peito de coragem. Naqueles olhos, ele pôde ver algo além, algo que prometia proteção. Clara observava à distância, a tensão crescendo dentro dela. O pai provavelmente não aceitaria aquele novo amigo. Ela se sentia dividida entre o amor pela família e o desejo de liberdade que fervilhava no seu coração. O touro, no entanto, parecia emanava uma aura de força e mágica que a hipnotizava. O contraste entre a brutalidade do pai e a majestade do animal começou a confundi-la. Quando o pai descobriu Lucas ao lado do touro, a fúria dele explodiu como um trovão. "Afaste-se daquele monstro!" ele gritou, sua voz ressoando nas colinas como um aviso. Clara sentiu um nó na garganta. Que fúria era essa que consumia seu pai, a mesma que agora ameaçava arrancar aquele símbolo de liberdade de seu irmão? O coração de Clara acelerou. Ao mesmo tempo em que temia pelo touro, uma chama de esperança começou a crescer dentro dela. O que aquele animal representava? Poderia ele ser a chave para quebrar as correntes que prendiam sua família? E por que ela sentia que havia algo mais nesta história? Seria aquele touro apenas um animal comum? Ou haveria um segredo ancestral que ligava sua linhagem a essa criatura? O clima na aldeia estava mudando, e Clara percebia que sua escolha poderia mudar tudo: proteger Lucas e o touro, ou se submeter uma vez mais à tirania. O silêncio pesado da aldeia parecia esperar por sua decisão, sabendo que qualquer caminho traria consequências. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara sentia o coração pulsar em seu peito. A gritaria do pai ecoava na brisa. A raiva quase visível como um vendaval prestes a desabar. Enquanto o fazendeiro avançava, as sombras da árvore pareciam se aprofundar, como se quisessem engolir aquele momento. Lucas estava ao lado do touro, e a conexão entre eles parecia inquebrantável.
O animal imponente relinchou, como se estivesse desafiando a fúria do homem. Clara nunca se sentira tão dividida. Mas então, algo inesperado aconteceu. O touro, em um gesto inesperado, avançou em direção ao fazendeiro com uma força descomunal. O pai de Clara caiu de joelhos e seus olhos se arregalaram em choque. Aquilo não era apenas um animal comum, pensou ela. No fundo, Clara pressentiu que havia algo mais naquele touro. Algo ligado a uma antiga profecia da aldeia. Uma lenda que falava de um animal guardião, capaz de proteger aqueles que portam um verdadeiro coração. Mas no meio da confusão, uma voz conhecida se ergueu. "Pai!" gritou uma mulher, e Clara congelou. Era Maria, a tia que ela só via em raras ocasiões. A mulher, com a expressão pálida e olhos aflitos, correu até a cena. Clara mal podia acreditar nos próprios olhos. Maria tinha a aparência de quem acabara de sair de um pesadelo e trazia consigo um ar de mistério. "Clara, você precisa saber a verdade", disse Maria, ofegante. "Esse touro não é o que você pensa. Ele é parte de uma herança antiga. Legado que nossa família carregou por gerações. O que quer que estivesse prestes a ser revelado parecia ter o peso de toda a tristeza que Clara já havia suportado. Vocês são os únicos que podem libertá-lo, e a si mesmos." Os olhos do pai de Clara se estreitaram, varrendo a cena. O homem estava em pé, a fúria agora substituída por uma incredulidade tão intensa que mal parecia real. "Como você ousa vir aqui, Maria?" ele rosnou. "O que você sabe sobre isso?" Maria olhou para Lucas, e o menino parecia tão perdido quanto Clara. O touro, no entanto, se manteve firme, como se estivesse consciente da gravidade da situação. "Seu pai sempre escondeu a verdade", continuou Maria, a voz tremendo. "A crueldade dele não é apenas escolha. É um ciclo de dor que precisa ser quebrado. A linhagem de vocês está entrelaçada com o destino desse animal. Ele é mais do que proteção. Ele é a chave para a libertação." Clara sentiu um frio percorrer seu corpo. A revelação era avassaladora. As palavras da tia ressoavam em sua mente como ecos, provocando uma onda de emoções conflitantes. Por que nunca havia ouvido falar disso antes? Quantas mentiras foram ditas para manter sua família sob controle? Nesse momento, um trovão ribombou e o céu escureceu. Raindrops começaram a cair, como se o universo estivesse respondendo ao tumulto das emoções. A tensão era palpável, e Clara percebeu que não havia mais saída. O que quer que fosse aquela verdade estava prestes a explodir como uma tempestade, e a única pergunta que restava era: quem realmente estava protegido naquele campo? Lucas, Clara, o touro ou o próprio pai? O desespero começou a crescer dentro dela. Sentia que a escolha que faria em instantes poderia mudar tudo. Mas com um pai furioso, uma tia carregando segredos e um touro guardião que não estava ali por acaso, tudo poderia se tornar um caos. E assim, no meio da violação da ordem familiar, Clara se viu presa entre a lealdade e a liberdade, sem saber qual caminho escolher. Clara sentiu o coração pulsar em seu peito. A gritaria do pai ecoava na brisa. E a fúria dele quase parecia uma tempestade prestes a desabar. Enquanto o fazendeiro avançava, as sombras da árvore se aprofundaram, como se quisessem engolir aquele momento. Lucas estava ao lado do touro, e a conexão entre eles parecia inquebrantável. O animal, imponente, relinchou, desafiando a fúria do homem. Clara nunca se sentira tão dividida. Então, de repente, um barulho estrondoso ecoou na aldeia. Um clarão cortou o céu, e Clara olhou para cima, assustada. O trovão que veio em seguida foi tão perto que parecia um grito. E aí, algo inesperado aconteceu. Um corso de luz iluminou os olhos do touro, e Clara presenciou uma transformação.
As mãos de Lucas estavam estendidas e a luz parecia dançar ao redor deles. O menino tinha um brilho único, um poder que Clara nunca tinha percebido. Lucas! Gritou Clara, seu coração disparado. Mas o que mais a deixou perplexa foi a expressão de Maria. Os olhos da tia abriram-se em choque e compreensão, como se ela tivesse visto um fantasma. O pai de Clara recuou, incrédulo, enquanto Clara lutava para digerir o que estava acontecendo. Você não pode, murmurou Maria, forçando as palavras a sair de seus lábios. Lucas, controle, não deixe isso escapar. Mas o pequeno parecia hipnotizado pela luz. Clara estava ali, tão próxima e ao mesmo tempo tão distante dessa nova realidade. E então, como se o universo tivesse alinhado todas as peças, o touro saltou, avançando em direção ao pai. O fazendeiro agarrou-se ao chão, os olhos arregalados. O que era um animal comum tornara-se um guardião, poderoso e místico. E Clara entendia que o verdadeiro segredo da família estava se revelando diante dela. Mas antes que pudesse reagir, um grito cortou a cena como uma faca. É ele! Uma mulher apareceu do meio do mato, sua silhueta tremulante sob as nuvens carregadas. Uma figura familiar. É você, Maria! Clara suspirou, desorientada. Mas não era só isso. A mulher tinha os mesmos traços da tia, mas algo estava diferente. Algo sombrio. Você é quem é. O ar estava carregado de eletricidade. Sou eu a verdadeira Maria, disse a mulher, seu olhar fixo no fazendeiro. Você nunca soube de toda a verdade sobre sua família. As palavras soaram como um eco de catástrofe. O pai de Clara começou a tremer. A fúria desapareceu, substituída por um terror profundo. Não pode ser, ele sussurrou quase em uma prece. Você está morta! Clara olhou entre eles, confusa, sentindo o caos crescente. Quem era aquela mulher? O que mais estava escondido sob camadas de mentiras e brutalidade? Você mesmo selou seu destino, a mulher continuou, um sorriso sombrio nos lábios. Enquanto a verdade permanecer oculta, a dor vai continuar. As palavras dela ecoaram no ar. E Clara percebeu que a luta não era só para libertar Lucas e o touro, mas para descobrir quem realmente eles eram. A tempestade se intensificou e o clima mudou. Não se tratava mais de um simples conflito familiar. Era uma revelação que poderia devorar todos eles. O touro rugiu novamente, mas agora não era só para proteger. Ele parecia querer também revelar segredos enterrados. Nesse momento, Clara entendeu uma coisa. A escolha que tinha a fazer se tornara mais do que apenas salvar o irmão e o touro. Era uma luta pela verdade, e nessa busca, O vento gritou em volta deles, como se a própria natureza estivesse reagindo àquela confusão. O pai de Clara parecia um homem perdido, suas pernas tremendo, o rosto pálido como uma folha de papel. O que você quer dizer com a verdadeira Maria? Ele balbuciou, cada sílaba como um golpe, um sinal de que suas certezas estavam se desintegrando. A mulher sorriu de maneira sombria, e Clara sentiu um frio na espinha. Você nunca quis ouvir a verdade, não é mesmo? A crueldade que você derrama sobre sua família. Essa não é a sua herança. Você teme a liberdade. Teme o que nós somos de verdade. Cale a boca! Gritou ele. Mas a voz vacilou. A fúria estava sumindo, levando embora a segurança que ele sempre pareceu ter. A atmosfera pesada os envolvia, e o touro, ainda firme ao lado de Lucas, resfolegava, seu olhar fixo no fazendeiro. Clara ficou pasmada ao perceber que Lucas estava calmo, como se sentisse a força daquele enorme animal ao seu lado. A luz nos olhos do menino, essa chama,
parecia responder a alguma conexão ancestral que a mulher mencionara. Maria, o que você sabe? Clara perguntou, mas seu coração martelava do medo do que poderia ouvir. Por que você nunca falou nada? Por que sua família foi enganada? Maria gritou, com um fervor que a fez parecer viva. E a crueldade do seu pai é apenas a ponta do iceberg. Ele não é quem você pensa. Ele é o verdadeiro monstro aqui. O silêncio pairou pesadamente. Clara olhou para o pai. Algo já se quebrou entre eles. Ao encontrar seu olhar, sua mãe parecia um fantasma sombriamente distante e familiar, cheio de memórias despedaçadas e segredos familiares. E com isso, uma verdade ainda mais devastadora começou a surgir em sua mente. Mas eu não sou como você, Clara exclamou, a voz tremendo. Eu não sou um monstro. Mas à medida que as palavras escapavam de seus lábios, Clara começou a duvidar. A imagem do touro à sua frente, como um guardião ancestral, faziam com que a sensação de incompletude a afligisse. Olhe para esse touro, Maria continuou, gesticulando. Ele é a ligação entre sua linhagem e o poder que vocês não conhecem. Ele foi o guardião de nossa família por gerações. E seu pai, ele não veio de um lugar de proteção, mas de um pacto feito em meio à dor e ao sacrifício. O pai de Clara ficou parado, olhos impenetráveis, como se um novo temor estivesse crescendo dentro dele. Isso é mentira, ele gritou, mas suas palavras tinham uma qualidade desesperada, quase como se estivesse tentando convencer a si mesmo. Tudo parecia se desmoronar ao seu redor. Então algo estourou no campo. Clara olhou para o céu, e uma rajada de vento fez o cabelo dele dançar, como uma cortina em uma tempestade. Do nada, uma sombra enorme cobriu o lugar. Um rugido ensurdecedor ecoou, e no horizonte, uma figura se destacou, aproximando-se rapidamente. Um cavalo negro, imenso, irracional, galopando como uma tempestade. Clara ficou paralisada. Quem era aquele? E a cena se desenrolou em questão de segundos. O cavalo se aproximou do touro, e a energia entre eles se agitou. Era como se uma corrente elétrica se formasse ali, como se aqueles animais compartilhassem um segredo profundo. Mas o cavalo não era só um herói. Ele mostrava um lado duvidoso da história. Clara entendeu. Havia algo mais dentro dela, uma sombra sobre a qual nunca tinha refletido. Ele é você, Maria gritou para o pai. Aqueles que fazem parte do pacto, que representam o passado obscuro da nossa família. Aí está a sua verdadeira forma. A expressão do pai mudou. Tudo o que Clara conhecia começou a girar, como em um furacão de revelações. Familiar, cada memória se tornava uma névoa. A incredulidade tomou conta dela. Se o pai dela não era quem sempre dissera ser, a pergunta que não queria fazer surgiu com a força de um furacão. Quem ele realmente era? A tempestade se intensificou e o cavalo se aproximou, um tornado de poder e mistério. Clara soube que tinha que dar um passo para frente. Mas para onde? Nesse momento crítico, uma dúvida profunda a consumiu. E no eco do rugido, a verdade que ela sempre quis evitar veio à tona. Todos eles estavam entrelaçados em um ciclo de dor e liberdade. E a escolha deles poderia criar um novo começo ou desvendar um horror ancestral. Clara ficou sem palavras. A revelação da mulher a abalou profundamente. O vento gritou em volta deles, como se a própria natureza estivesse reagindo àquela confusão. O pai de Clara parecia um homem perdido. Suas pernas tremendo, o rosto pálido como uma folha de papel. O que você quer dizer com a verdadeira Maria? Ele balbuciou. Cada sílaba como um golpe, um sinal de que suas certezas estavam se desintegrando.
A mulher sorriu de maneira sombria, e Clara sentiu um frio na espinha. Você nunca quis ouvir a verdade, não é mesmo? A crueldade que você derrama sobre sua família, essa não é a sua herança. Você teme a liberdade, teme o que nós somos de verdade. Calha a boca! Gritou ele. Mas a voz vacilou. A fúria estava sumindo, levando embora a segurança que ele sempre pareceu ter. A atmosfera pesada os envolvia, e o touro, ainda firme ao lado de Lucas, resfolegava, seu olhar fixo no fazendeiro. Clara ficou pasmada ao perceber que Lucas estava calmo, como se sentisse a força daquele enorme animal ao seu lado. A luz nos olhos do menino, essa chama, parecia responder a alguma conexão ancestral que a mulher mencionara. Maria, o que você sabe? Clara perguntou, mas seu coração martelava do medo do que poderia ouvir. Por que você nunca falou nada? Porque sua família foi enganada, Maria gritou, com um fervor que a fez parecer viva. E a crueldade do seu pai é apenas a ponta do iceberg. Ele não é quem você pensa. Ele é o verdadeiro monstro aqui. O silêncio pairou pesadamente. Clara olhou para o pai. Algo já se quebrou entre eles. Ao encontrar seu olhar, seu pai parecia um fantasma sombriamente distante e familiar, cheio de memórias despedaçadas e segredos familiares. E com isso, uma verdade ainda mais devastadora começou a surgir em sua mente. Mas eu não sou como você, Clara exclamou, a voz tremendo. Eu não sou um monstro. À medida que as palavras escapavam de seus lábios, Clara começou a duvidar. A imagem do touro à sua frente, como um guardião ancestral, faziam com que a sensação de incompletude a afligisse. Olhe para esse touro. Maria continuou gesticulando. Ele é a ligação entre sua linhagem e o poder que vocês não conhecem. Ele foi o guardião de nossa família por gerações. E seu pai, ele não veio de um lugar de proteção, mas de um pacto feito em meio à dor e ao sacrifício. O pai de Clara ficou parado, olhos impenetráveis, como se um novo temor estivesse crescendo dentro dele. Isso é mentira! Ele gritou. Mas suas palavras tinham uma qualidade desesperada, quase como se estivesse tentando convencer a si mesmo. Tudo parecia se desmoronar ao seu redor. Então, algo estourou no campo. Clara olhou para o céu, e uma rajada de vento fez o cabelo dele dançar, como uma cortina em uma tempestade. Do nada, uma sombra enorme cobriu o lugar. Um rugido ensurdecedor ecoou, e no horizonte uma figura se destacou, aproximando-se rapidamente. Um cavalo negro, imenso, irracional, galopando como uma tempestade. Clara ficou paralisada. Quem era aquele? E a cena se desenrolou em questão de segundos. O cavalo se aproximou do touro, e a energia entre eles se agitou. Era como se uma corrente elétrica se formasse ali, como se aqueles animais compartilhassem um segredo profundo. Mas o cavalo não era só um herói, ele mostrava um lado duvidoso da história. Clara entendeu. Havia algo mais dentro dela, uma sombra sobre a qual nunca tinha refletido. Ele é você, Maria gritou para o pai. Aqueles que fazem parte do pacto, que representam o passado obscuro da nossa família. Aí está a sua verdadeira forma. A expressão do pai mudou. Tudo que Clara conhecia começou a girar, como em um furacão de revelações. Cada lar familiar, cada memória se tornava uma névoa. A incredulidade tomou conta dela. Se o pai dela não era quem sempre dissera ser, a pergunta que não queria fazer surgiu com a força de um furacão. Quem ele realmente era? E então, como se o tempo tivesse parado, Clara viu algo inesperado. O cavalo negro, em uma explosão de luz, revelou-se diante do pai. Não era apenas um animal poderoso, mas uma manifestação de um espírito ancestral.
uma conexão direta com a genealogia da família. E em meio a tudo isso, uma mensagem ressoou através do vento. Liberdade e dor, amor e ódio, todos estão entrelaçados. Você não é apenas um fazendeiro. Você é parte da linhagem dos guardiões. E agora você deve escolher: continuar nesse caminho de crueldade ou quebrar o ciclo. Aquele momento parou o coração de Clara. O pai, em choque, não conseguia se mover. O touro resfolegava, sua presença imponente, como um baluarte entre eles. E Maia, com os olhos fixos no irmão, parecia saber mais do que estava dizendo. Mas isso não é possível, o pai murmurou, sua figura se contorcendo em incerteza. E foi então que a mulher ao lado de Maria se aproximou, passo a passo, revelando um rosto que Clara conhecia muito bem. Era sua mãe, que supostamente estava morta. Estou aqui para consertar o que você destruiu, disse ela, a voz suave e firme, como um eco do passado. Clara sentiu um nó na garganta e um aperto no peito. O mundo girou à sua volta. Como isso era possível? O que mais estava escondido no fundo dessa família? O caos aumentava, e Clara não sabia a quem mais se agarrar. As linhas entre passado e presente estavam borradas. A única certeza era que a tempestade apenas começava. E agora, ela não sabia se conseguiria encontrar uma saída desse labirinto de mentiras. E ainda assim, uma pergunta ecoava em sua mente. Ela estava pronta para descobrir o que realmente era ser parte dessa linhagem? Clara ficou paralisada. O ar ao redor parecia vibrar com a tensão. O céu escuro tornava tudo ainda mais sombrio. As palavras da mãe pairavam na atmosfera, um eco profundo que reverberava em seu ser. Ao olhar para aquele rosto familiar, Clara sentiu uma mistura de amor e raiva, de alívio e confusão. Como isso era possível? Ela sabia que sua mãe estava morta, mas a figura diante dela tinha os mesmos olhos penetrantes e o mesmo tom de voz suave que Clara lembrava. Você nunca quis saber a verdade sobre o que aconteceu aqui, não é? A mulher disse, como se estivesse dolorosamente consciente de cada segredo guardado. A sua história tem muito mais camadas do que você imagina. O pai de Clara, ainda paralisado, começou a balbuciar uma defesa, tentando se reerguer em meio ao colapso de sua realidade. Você não pode estar aqui, ele gritou, uma quebra de sua fachada de homem forte. Mas antes que qualquer um pudesse processar o que estava acontecendo, o touro emitiu um rugido profundo, como se percebesse a gravidade da situação, e a presença do cavalo negro apenas intensificava a tensão no ar. A conexão entre os animais e a família era palpável, com energia fluindo como correntes elétricas. Clara, escute! A voz da mãe penetrava em sua mente. Eu nunca quis te deixar, mas algo muito maior que nós estava em jogo. Seu pai fez um pacto com forças que não deveria ter tocado. Eu paguei o preço por isso. Nesse momento, uma sombra se moveu atrás da mãe, fazendo Clara se virar. A última coisa que ela esperava ver era a figura de um homem alto, com um olhar frio e intimidante. O que você fez foi uma traição, ele disse, direcionando seu olhar gelado para o pai. E agora todos vocês estão em perigo. Você. O pai entrou em ação, seus olhos arregalados. Como você se atreve a voltar aqui? Você já nos causou problemas o suficiente. Ricardo. Clara ficou atordoada. Quiçá esse homem era uma ameaça, ou uma parte oculta de sua história. A tensão no ar era quase insuportável, e a raiva e o medo colidiam incontrolavelmente nas profundezas do ser de Clara. Quem é você? Gritou, sua voz tremendo. O homem olhou nos olhos dela, uma mistura de ressentimento e tristeza estampada em seu rosto. Fui alguém que ajudou sua mãe no escuro. Mas você, Clara, nunca esteve completamente fora dessa história.
Você é mais envolvida do que imagina. O cavalo negro relinchou novamente, como se estivesse respondendo à chamada pela verdade. Para com isso! Você não sabe do que está falando! Gritou o pai, mas a incredulidade em sua voz estava clara. A confusão e o desespero iam se instalando, como uma tempestade se formando ao longe. Ricardo girou em direção ao touro, suas feições endurecidas. Esse é o guardião, Clara. Você deve perceber que a conexão entre vocês não é somente uma questão de proteção, mas um legado, um papel que você pode ter que desempenhar em breve. Clara sentiu seu coração disparar. Ela estava no centro de algo colossal, algo que a ligava não apenas à sua família, mas a um destino que estava prestes a ser revelado. E naquele instante, tudo que ela pensou que sabia sobre sua origem, sobre seu pai, estava desmoronando. Começou a se formar um arrepio em sua espinha. O que realmente aconteceria se ela fosse a chave para essa verdade? Ou ainda pior, se as revelações sobre sua linhagem representassem mais ameaças do que ela poderia suportar? Não havia mais capacidade de ignorar a gravidade da situação. Ela tinha que decidir se seguiria o caminho da verdade, mesmo com o peso das consequências nas costas. Somente nesse momento, o rugido do touro ecoou como um chamado, enquanto Clara se perguntava: quem eu realmente sou? Clara ficou paralisada. O ar, o céu escuro, tornava tudo ainda mais sombrio. As palavras da mãe pairavam na atmosfera, um eco profundo que reverberava em seu ser. Ao olhar para aquele rosto familiar, Clara sentiu uma mistura de amor e raiva, de alívio e confusão. Como isso era possível? Ela sabia que sua mãe estava morta, mas a figura diante dela tinha os mesmos olhos penetrantes e o mesmo tom de voz suave que Clara lembrava. Você nunca quis saber a verdade sobre o que aconteceu aqui, não é? A mulher disse, como se estivesse dolorosamente consciente de cada segredo guardado. O pai de Clara, ainda paralisado, começou a balbuciar uma defesa, tentando se reerguer em meio ao colapso de sua realidade. Você não pode estar aqui, ele gritou, uma quebra de sua fachada de homem forte. Mas antes que qualquer um pudesse processar o que estava acontecendo, o touro emitiu um rugido profundo, como se percebesse a gravidade da situação, e a presença do cavalo negro apenas intensificava a tensão no ar. A conexão entre os animais e a família era palpável, com energia fluindo como correntes elétricas. Clara, escute! A voz da mãe penetrava em sua mente. Eu nunca quis te deixar, mas algo muito maior que nós estava em jogo. Seu pai fez um pacto com forças que não deveria ter tocado. Eu paguei o preço por isso. Nesse momento, uma sombra se moveu atrás da mãe, fazendo Clara se virar. A última coisa que ela esperava ver era a figura de um homem alto, com um olhar frio e intimidante. O que você fez foi uma traição, ele disse, direcionando seu olhar gelado para o pai. E agora todos vocês estão em perigo. Você, o pai entrou em ação, seus olhos arregalados. Como você se atreve a voltar aqui? Você já nos causou problemas o suficiente. Ricardo! Clara ficou atordoada. Quiçá esse homem era uma ameaça, ou uma parte oculta de sua história. A tensão no ar era quase insuportável, e a raiva e o medo colidiam incontrolavelmente nas profundezas do ser de Clara. Quem é você? Gritou, sua voz tremendo. O homem olhou nos olhos dela. Uma mistura de ressentimento e tristeza estampada em seu rosto. Fui alguém que ajudou sua mãe no escuro. Mas você, Clara, nunca esteve completamente fora dessa história. Você é mais envolvida do que imagina. O cavalo negro relinchou novamente, como se estivesse respondendo à chamada pela verdade. Para com isso! Você não sabe do que está falando!
gritou o pai. Mas a incredulidade em sua voz estava clara. A confusão e o desespero iam se instalando, como uma tempestade se formando ao longe. Ricardo girou em direção ao touro, suas feições endurecidas. Esse é o guardião, Clara. Você deve perceber que a conexão entre vocês não é somente uma questão de proteção, mas um legado, um papel que você pode ter que desempenhar em breve. Clara sentiu seu coração disparar. Ela estava no centro de algo colossal, algo que a ligava não apenas à sua família, mas a um destino que estava prestes a ser revelado. E naquele instante, tudo o que ela pensou que sabia sobre sua origem, sobre seu pai, estava desmoronando. Então, de repente, tudo mudou. Um clarão de luz ofuscante surgiu do céu, e Clara ficou cega por um momento. Quando a luz se dissipou, ela se virou e viu com horror que o touro e o cavalo negro estavam lado a lado, pulsando com uma energia indescritível. Mas o que mais a desorientou foi ver uma figura familiar surgindo do brilho. Era a versão mais jovem de sua mãe, rindo e estática. "Você trouxe a maldição de volta, pai!" A jovem Maria gritou, um brilho quase demoníaco em seus olhos. Clara sentiu suas entranhas se revirarem. Isso era um pesadelo. "Você nunca deveria ter feito o que fez. Você sempre me escondeu a verdade." O pai de Clara ficou pálido, e a culpa desenhava linhas em seu rosto que antes era de pedra. "Como você ousa?" ele começou, mas Maria cortou sua fala. "Você me traiu, e agora é hora de enfrentar as consequências. A verdade está vindo à tona." A jovem apontou para Clara, uma ruga de fúria e sofrimento na testa. "Você é a única que pode quebrar isso agora. A linhagem poderosa do que você imagina." Clara ficou em choque. Sua mãe. Havia um segredo ainda mais profundo que ligava sua família a esse ciclo de dor e traição. Enquanto as revelações giravam em sua mente, o céu começa a escurecer ainda mais. Chamas surgiram no horizonte, como se o próprio mundo estivesse se despedaçando ao redor deles. O pai, agora em pânico, olhou para Clara. "Fuja! Você não pode ficar aqui!" Mas o desespero se misturava à sua falta de controle. Clara era puxada entre verdades alarmantes e o desejo de escapar. Ao mesmo tempo, estava presa no campo do destino. E então, algo ainda mais chocante. Maria, a versão mais jovem de sua mãe, entrou em um transe e começou a murmurar palavras em uma língua que Clara não entendia. A conexão entre todos eles parecia se fechar, e o eco da antiga maldição reverberava ao redor. O touro soltou um rugido feroz, e o cavalo negro se agachou, como se estivesse esperando algo. Uma explosão de luz e som ocorreu, e no meio do caos, Clara percebeu que agora tinha que tomar uma decisão. Juntar-se a algum extenso vórtice que gerava essa reviravolta ou fugir. Mas entre a verdade e a traição, entre família e destino, qual caminho escolheria? O céu desabando e um novo desfecho aguardavam. Clara ficou sem palavras. O céu escuro parecia desabar sobre eles. As palavras da mãe reverberavam, um eco profundo em seu coração. A mistura de amor, raiva e confusão dominava seu ser. Era impossível acreditar que aquela mulher, que ela achava estar morta, estava ali frente a ela. Mas não havia tempo para processar. O touro relinchou e a atmosfera se tornava insuportável. A jovem Maria começou a murmurar com ar de transe e Clara ficou paralisada. "O que acontece agora?" perguntou ela, quase em um sussurro. Os olhos de sua mãe estavam cheios de dor e determinação. "Clara, é hora de você saber a verdade. Toda a dor, toda a crueldade está ligada a um pacto que seu pai fez e que ele nunca deveria ter feito." O pai, ainda em choque, gritou.
Cale-se, você não sabe do que está falando. Mas Maria continuou, sua voz alta e clara. Eu sei. Você fez isso por poder e agora está pagando o preço. Clara, você deve quebrar esse ciclo. Você precisa conhecer seu verdadeiro potencial. E então, de forma abrupta, foi como se tudo ao redor se calasse. Uma sombra grossa cobriu o campo, e um estrondo fez o chão tremer. Clara olhou para cima. Os relâmpagos cortavam o céu, e a luz refletia na pele do touro e no pelagem do cavalo negro, como se os animais estivessem sendo marcados por essa energia mística. Não! O grito do pai ecoou, mas Clara já sentia que algo monumental iria acontecer. O ar carregado parecia pronto para estourar. E então a jovem Maria, com uma determinação feroz, deu um passo à frente. Eu não posso deixar você destruir nossa linhagem. Em um movimento inesperado, ela estendeu as mãos e uma luz emanou delas, preenchendo o campo com um brilho ofuscante. Clara tentou proteger os olhos, mas o que ocorreu a seguir a deixou paralisada de horror. O chão começou a se abrir, uma fenda larga e escura. E antes que alguém pudesse reagir, do abismo uma figura grotesca emergiu. Era um homem, ou melhor, o que parecia ser um homem, mas seu rosto era disforme e seu olhar era de pura malevolência. Finalmente, estou livre! Ele riu, a voz rouca penetrando a brisa. O pai de Clara ficou pálido como um fantasma. Você não deveria estar aqui. Ele gaguejou. A criatura revelou um sorriso cheio de dentes afiados. E quem me deteve? Seu pacto trouxe mais do que você esperava. Eu sou a sombra que você sempre temeu. E agora, sua linhagem está condenada. Clara sentiu seu estômago revirar. A verdade que estava sendo revelada era mais assustadora do que ela poderia imaginar. O pai dela fizera um pacto com aquela coisa. Está mentindo, gritou Clara, sua voz ecoando com desespero. Meu pai não poderia fazer uma coisa dessas. Mas a criatura riu ainda mais alto, como se a dor dela fosse música. Ah, o passado é pesado, não é? Cada escolha tem suas consequências, e a sua família sempre esteve entrelaçada com a escuridão. A tensão aumentou e o touro começou a avançar, resfolegando de forma ameaçadora. O cavalo negro se posicionou ao lado dele, ambos parecendo entender a profundidade do que estava acontecendo. Você tem que fazer uma escolha, Clara. A voz de sua mãe era firme. Você pode ficar e lutar, ou pode fugir e deixar que tudo isso se desmorone. A jovem Maria, piscando entre o humano e o sobrenatural, estava no meio da batalha. Clara se lembrou das histórias que ouviu, sobre a linhagem dos guardiões, sobre o poder ancestral que corria em suas veias. Mas e se eu não souber como? Clara abriu a boca, sentindo o terror e a dúvida a consumirem. A criatura agora se aproximava, e a fenda no chão começou a se expandir mais. Você tem poder, Clara. É hora de aceitá-lo. E então, no auge da tensão, ocorreu o inesperado. Clara respirou fundo, e nesse instante, tudo ao seu redor começou a brilhar com uma luz intensa, como se seu próprio ser estivesse despertando. E no centro de tudo isso, uma verdade começou a se cristalizar em sua mente. Mas antes que pudesse gritar, o chão sob eles desabou. O mundo ao redor dela se desfez em uma onda de luz e escuridão. Clara caiu, sem saber para onde a levaria a queda. O destino, mais uma vez, estava em suas mãos. Mas o que ela poderia fazer com tanta dor e caos à sua volta? E a pergunta que pulou em sua mente a atormentou. O que realmente significava herdar esse poder? Clara caiu em um abismo de luz e escuridão. O peso do mundo a envolveu, e tudo o que conhecia escorregou de suas mãos.
O vento cortante, o caos ao redor a deixaram sem chão. Pensou em Lucas, em seu pai, em tudo o que estava por vir. A luz era tão forte que parecia consumir sua essência. E por um breve momento, ela sentiu-se flutuar. E então, o impacto foi brutal. Clara aterrissou em uma terra desconhecida, um lugar que pulsava com energia e trevas. Olhando ao redor, percebeu que o cenário tinha mudado. Onde antes havia um campo em tempestade, agora tudo era uma extensa floresta coberta por névoa. Podia ouvir sussurros, risadinhas, uma melodia antiga e sombria ecoando por entre as árvores. Era como se a natureza estivesse viva, observando-a. Clara! Clara! A voz de sua mãe cortou a névoa, e Clara se virou. A figura familiar estava perto, mas seu olhar era diferente. Havia algo nos olhos dela que não combinava com a imagem reconfortante que Clara sempre teve. Havia uma determinação nas feições, que parecia mesclar-se à vulnerabilidade. Mãe! Clara correu em direção a ela, mas quando estava prestes a abraçá-la, a figura hesitou. Não, Clara, isto não é o que parece ser. O medo começou a se instalar no peito de Clara. Dizer, eu tô presa aqui. Você não entende, nós fomos enganadas. Sua mãe estava agora claramente angustiada, o tom de voz abalado. Seu pai, ele não é quem você pensa. Ele não é o protetor que sempre te fez acreditar. As palavras a atingiram como um soco no estômago. O que você quer dizer com isso? A incredulidade enganchou-se em sua voz. Ele sempre foi duro, mas ele é meu pai. Ele nunca poderia ser um monstro. A neblina ao redor parecia se intensificar, como se a própria floresta estivesse reagindo à confusão de Clara. Ele fez um pacto, Clara. Um acordo escuro que nos prendeu em um ciclo que nunca deveria ter começado. E agora, ele trouxe algo que não pode controlar. Clara estava em choque. O coração disparado lutava contra uma onda de desespero. Pelo amor de Deus, mãe! O que está acontecendo? Nesse momento, o chão tremeu sob seus pés e uma fissura profunda se abriu bem ao lado dela. Do abismo surgiu a silhueta da criatura grotesca que havia ameaçado sua família. A criatura era uma sombra do temor que Clara sempre tinha carregado, um eco de tudo que odiava. Liberdade e dor, Clara. Você está cercada por ambos, e as consequências do passado estão prestes a eclodir. Sua voz ressoou como um trovão quando a figura grotesca se ergueu. Lucidamente, ela revelou um rosto que Clara conhecia. Era Ricardo, o homem que seu pai tanto temia. A criatura sorriu de forma sinistra, e a expressão bela mudou. Finalmente, estou livre. Não, isso não pode estar acontecendo, Clara gritou, paralisada pelo terror e confusão. Isso era um pesadelo. Você não pode estar aqui. Mas a criatura pareceu se alimentar da vulnerabilidade dela. Com um movimento rápido, avançou na direção de Clara, e de repente, tudo escureceu. Então, algo impossivelmente chocante aconteceu. Não era apenas Ricardo que estava revelando. Era seu pai. Ele surgiu da névoa, seu olhar profundo e sombrio, possuído por um poder maligno. Clara, meu amor, isso é maior do que você pode imaginar, ele sussurrou. Eu fiz um pacto para protegê-la, mas o preço foi alto. E agora sua linhagem está em jogo. Você deve escolher. A realidade despedaçou como vidro sob pressão. Clara olhou entre os dois, seu pai e a criatura. E a verdade estava começando a surgir, enredada em mentiras e traições. Era um ciclo interminável de dor, e ela não podia mais ignorar. A escolha era dela, mas qual era a verdadeira essência de seu pai? Ele transformara tudo em correntes, e a única segurança que tinha era uma ilusão. A tensão se intensificou e o vento rugiu ao redor dela. Clara sentiu seu corpo tremer, e no fundo de seu ser, a pergunta desesperadora emergiu.
qual era realmente o preço da sua liberdade. E com isso, a neblina encobriu tudo. A batalha pelo seu destino havia começado, e a escolha que Clara tinha de fazer ressoava no ar. Clara estava em pé, sentindo a tensão no ar enquanto a profunda sombra da criatura pairava sobre ela. Era um momento decisivo. O céu escuro acima parecia girar, cada nuvem moldando-se em rostos de dor e sofrimento. Olhando para seus pais, os sentimentos se misturavam dentro dela, como uma tempestade prestes a estourar. "Pai, o que você fez?" Clara gritou, a voz cheia de emoção. Cada palavra era um golpe, um pedido de explicação. A criatura riu, um som grotesco que ecoou na floresta. "A linhagem de vocês é marcada pela dor, e agora mesmo sente o peso de um pacto eterno." O pai de Clara estava pálido, a expressão distante, quase perdida. Ele olhou para Clara, e nos olhos dela havia um misto de desespero e coragem. "Não acredite nele, Clara. Eu fiz isso para te proteger. Nós sempre estivemos juntos, por amor." "Amor?" A palavra saiu como um sussurro entre os dentes dela. "Você me manteve presa em mentiras. Isso não é proteção." O vento uivou, fazendo a névoa dançar ao seu redor, como se o próprio mundo estivesse esperando pela decisão dela. Então, como se as palavras de Clara tivessem ecoado no universo, uma luz branca começou a emanar do touro. Ele avançou, sua presença poderosa se expandindo. Clara sentiu algo dentro dela se agitar, um poder que pulsava em seus veios. "Você é mais forte do que pensa, Clara." As palavras de sua mãe pareciam distantes, mas firmes. "Você carrega a verdadeira essência da nossa linhagem." Sem hesitar, Clara deu um passo à frente, a adrenalina correndo por suas veias. "Chega! Eu não posso deixar que você destrua nossa família mais uma vez." Ela levantou as mãos, a luz começando a girar ao seu redor. O touro ao seu lado resfolegou, como se estivesse passando coragem a ela. A criatura grotesca avançou, mas Clara não recuou. Com uma força desconhecida, ela lançou a luz. A energia explodiu como um relâmpago, iluminando todo o campo. O impacto foi imenso. Clara sentiu a força da conexão ancestral canalizar-se através dela. O céu tremeu, e a criatura soltou um grito de dor quando a luz a atingiu, dissolvendo as sombras que a cercavam. "Não!" o pai de Clara gritou, mas como um lobo uivando a luz emanava, envolvendo tudo em seu caminho. A cor do céu começou a mudar, e a névoa se dispersou, revelando uma clareira iluminada e pacífica. Era como se o mundo estivesse renascendo ali mesmo. Quando a luz finalmente se apagou, Clara caiu de joelhos, exausta, mas mais livre do que nunca. "O ciclo foi quebrado", sussurrou Maria, sua mãe, envolvendo-a com o olhar. "Agora você tem uma nova chance." Clara olhou para o pai, seus olhos ainda cheios de mágoa. "Você pode se redimir. Trabalhe para corrigir o que fez", ela disse, a firmeza em sua voz ecoando na brisa. O pai assentiu, lágrimas nos olhos, e pela primeira vez parecia realmente vulnerável. E assim, naquele campo renovado, cada um enfrentava seu destino, prontos para reconstruir o que haviam perdido. Clara sorriu, cheia de esperança, sentindo que uma nova história estava prestes a começar. Mas a dúvida permaneceu. O que mais estava escondido no passado de sua família? E quais desafios a aguardavam agora? Clara encarou o horizonte, um novo dia começando. E você? O que acha que acontecerá com Clara e sua família? Não espere. Se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo, e ajude a comunidade a crescer.
Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero ouvir tudo. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer sua voz ser ouvida. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.